primeiro webinar que eu vou participar. Eu já tenho experiência com aula assíncrona, aliás, síncrona, mas assim, em termos de teleconferência, né, durante a pandemia, mas não assim, além mares, né, eu diria, né, envolvendo 3 continentes, e muito importantes para as nossas respectivas histórias, né? Todos nós falamos a mesma língua, então isso para mim é muito importante. A minha apresentação, acho que ela vai ser mais provocadora, e eu assim a fiz, né, para provocar a audiência, né, e na verdade, acho que não é ensinar ninguém, né, nenhum de vocês, mas simplesmente por, em ordem, talvez, algumas estratégias, algumas linhas de raciocínio, algumas provocações, conforme eu havia mencionado, né, no comecinho, e fazer uma coisa mais interativa. Espero que dê certo. Vai dar. Pedro Jaime Novella, é de onde? De Moçambique? Sim, Pedro. de Moçambique. É a primeira vez que está Exato. conosco ou costuma estar? Não, é a primeira vez. Então vai ver o que é um reality show. Vai ver. Vai gostar. Ok. Adelino Doli está aí também? Sim, estou. É a primeira vez que está conosco? Sim, é a primeira vez. Espero que goste. Vamos dar o nosso melhor. Conseguimos trazer uma das maiores referências do mundo sobre o ensino online e praticamente o ensino das ciências de saúde. Pois. Obrigado por estar aqui conosco. Eu que agradeço pela oportunidade. Obrigado. Depois critique. Se não gostar, diga, olha, não gostei. Não tem problema. Professora Maria do Céu está em Lisboa, está em México, está onde agora, neste momento? Alminha. Estou desligada. Não sei, está desligada. Argem Sul. Mas estou a ouvir. Argem Sul. Muito bem. Nós temos que ser precisos. Para levantar o voo, levantamos exatamente às 20 horas. Falta-nos 1 minuto e esperamos em breve, levantar o voo. Vamos convidar a coordenadora do voo, que aceitou com muita insistência da minha parte, por causa dos seus afazeres jurídicos, e sabe que nós não pagamos, né? Então isso pesa mais os ombros do que... Né? Mas é uma pessoa que a gente pode contar sempre para o desenvolvimento de Moçambique. Está aí o nosso engenheiro. Bem-vindo, senhor engenheiro Cornélio Cossa. Professor, eu não tenho como agradecer a sua presença. Sabe que lutei muito consigo para que isto se realizasse. O professor Alex sempre pôs alguns obstáculos de tempo e até conseguimos marcar este webinar. Se assim me permitem, o meu muito obrigado. Convidaria a professora Cátia Fernandes para fazer a apresentação do orador, a apresentação do tema e avançarmos. Está aberta a sessão. Professora Cátia, tem o microfone desligado. Tem que começar tudo de novo. Tem o seu microfone desligado. Agora sim. Agora já se nota o sorriso, já se nota o brilho. Faz favor, vamos avançar. Obrigado, peço desculpas.
Sempre as aulas. Muito obrigada, professor Lourenço. Muito boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a este webinar promovido pela Escola Superior de Gestão Corporativa e Social, CBS, subordinado ao tema Conectividade e smartphonização e sustentabilidade das aulas presenciais, hiperconectividade a favor das conexões analógicas, relato de caso. Num contexto em que a tecnologia ocupa um lugar cada vez mais central nas nossas vidas e nos processos de ensino-aprendizagem, este encontro convida-nos a refletir sobre a forma como a conectividade digital pode ser colocada ao serviço da qualidade das aulas presenciais, reforçando a participação, a inclusão e o valor pedagógico da experiência acadêmica. Ao longo desta sessão, será apresentado um relato de caso que nos permitirá compreender de forma prática e estratégica como o uso consciente do smartphone pode contribuir para fortalecer as conexões humanas e acadêmicas no espaço presencial. Para nos conduzir nesta reflexão, contamos com a presença do saudoso professor doutor Alex Kors, a quem agradecemos desde já pela sua disponibilidade e honra de partilhar conosco o seu conhecimento. Vou fazer uma breve apresentação do currículo do professor antes da sua apresentação. Portanto, o professor Alex Kors é doutor em Biologia Celular pela Universidade de São Paulo, mestre em Anatomia Humana pela Unicamp e graduado em Ciências Biológicas também pela Unicamp. É especialista em Anatomia em São Camilo, docente de Medicina e Saúde e também leciona na disciplina de Biomedicina, Farmácia. Participa no MBA Digital Metaverso da IBMEC e especialista em IA para Saúde da PUC-PR. Criador do podcast Histologia em Camadas de IA e cofundador da Elitiver Brasil e também participa em questões ligadas a artes plásticas na comunidade pan-americana. Portanto, seria esse o resumo do professor Alex Kors, para o qual então passo a palavra para fazer a sua apresentação. Muito obrigada a todos que estão conosco cá e para os que vierem a assistir em diferido, sintam-se abraçados e convidados para estar conosco nessas e outras sessões futuras. Professor Alex, então eu chamava-lhe para o painel, entre aspas, para fazer a sua apresentação. Tá certo. Muitíssimo obrigado. Mais uma vez, gostaria muitíssimo de agradecer ao professor Lourenço pelo contato inicial, na sequência, o convite que me foi feito para participar do webinar, né, da CBS, e confesso que me senti um tanto envaidecido, né, porque a primeira vez que eu participo de um evento como esse, um webinar, me sinto um pouco ansioso, né, apesar de ter uma larga experiência como docente, mas a primeira vez, né, num evento como esse, né, ou algo diferente, a gente sempre fica com, como a gente diz aqui, com um friozinho na barriga, né, fica um pouquinho naquela expectativa. A minha iniciativa aqui com vocês hoje à noite, à tarde aqui em São Paulo, né, no Brasil, onde eu estou, é mais provocar, né, a audiência e como você falou muito bem, professora Kati, trocar um pouquinho de experiência, alguma coisa que eu já venho feito há um certo número de meses, né, com iniciativa de inteligência artificial e, claro, com esse recurso tecnológico que nos acompanha praticamente, se não 24 horas por dia, quase que isso, né? E uma coisa interessante que eu vou pedir para que vocês façam em alguns momentos é exatamente pegarem os smartphones de vocês, colocarem no modo de tirar foto. Eu vou apresentar na tela alguns QR Codes e vou solicitar que vocês participem, né? Então, ao contrário, talvez, de uma apresentação clássica só no PowerPoint, de eu relatar algumas coisas, eu vou convidar a audiência que participe comigo desse processo de criação. E eu vou demonstrar, né, como que a estratégia, ela aplicada na tática, né? Ou seja, a gente vai fazer acontecer em alguns pontos. E aí depois,
eu vou comentar com vocês o porquê que eu tive essa ideia, né? E no ano passado, quando eu publiquei o artigo que chamou a atenção do professor Lourenço, que fez com que ele me convidasse, né? Então vamos começar. Eu vou compartilhar aqui minha tela. Aí eu só peço para que vocês aí verifiquem se está sendo de fato compartilhada. Só me dê um ok, por gentileza. Tá. Ok. Então tá. Então, uma coisa que eu me esqueci de colocar aqui na apresentação, eu utilizei ferramentas de inteligência artificial para me ajudar na criação, não só da apresentação, mas também, principalmente, de um recurso que eu vou mostrar para vocês, que é um podcast que eu estou desenvolvendo para a parte de ensino de neurociências, né? Então, quando eu escrevi no ano passado a minha provocação lá publiquei no LinkedIn, é uma coisa que me chama muito a atenção, eu acredito que de vocês também na audiência, muitas vezes durante a aula, o que acontece? A gente tem a nossa atenção disputada pelas redes sociais, né? Pelo Instagram, pelo TikTok, enfim, por todas as outras redes sociais que acabam fazendo com que o foco da atenção do nosso aluno, melhor dizendo, ela seja dividida, né? Então, quantas vezes a gente não parou e chamou a atenção de um aluno, de uma aluna, olha, cuidado, você está usando excessivamente o seu celular, né? Então, a hiperconectividade. Então, eu fiquei, assim, muito curioso a respeito do modelo, né, que a CBS tem muito empregado na questão da utilização do smartphone como um recurso tecnológico para acesso a informações, para que seja uma lente e uma alavanca poderosa para o ensino. Mas, em contrapartida, a gente sabe muito bem que há distratores, tais como as tais redes sociais, né? Então, é um paradoxo. A gente vai utilizar o nosso smartphone a favor ou vai permitir que o nosso aluno, ou enfim, a nossa audiência, utilize o smartphone para uma outra coisa que não seja ou não esteja diretamente ligado ou associado com o tema que a gente está abordando, né? Então, aqui no Brasil, por exemplo, dados recentes mostraram que cerca de 1/3 do tempo que o aluno se encontra durante a sala de aula ou durante, né, os seus afazeres acadêmicos, ele gasta com distrações digitais, principalmente acessando redes sociais tais como TikTok, Instagram, Facebook e outras coisas, né? Sendo que apenas 67%, 2/3, portanto, ele é utilizado quando bem orientado pelo professor para para buscar um determinado conjunto de informações a respeito de um tema que o professor esteja explorando naquele dado momento. Então, é um grande desafio, é uma disputa pela atenção. Será que a gente vai continuar dando aula, né, abordando os assuntos um método, uma metodologia tradicional, obsoleta em alguns pontos, ou a gente vai, né, se tornar proficientes, vai se familiarizar com essas novas ferramentas tecnológicas, não só o smartphone, mas os tablets. Eu vejo nas minhas aulas muitos alunos usando não somente os smartphones, mas principalmente os tablets, né, para anotarem, para organizarem as ideias, fotos, enfim, os mais diferentes tipos de arquivos num arquivo único, o que acaba favorecendo depois, talvez, para o aluno na questão do estudo, para resgatar um ponto ou outro, para tirar dúvidas, enfim, uma coisa muito mais dinâmica, né? Então, fica essa provocação. Então, para que a gente possa começar um pouquinho essa questão da estratégia da utilização do smartphone, eu peço para que vocês agora façam o seguinte: peguem o smartphone de vocês, abram a câmera e coloquem aí a câmera para funcionar e projetem aí o smartphone, né, a tela do smartphone de vocês para esse QR Code que está sendo mostrado na tela, assim como eu vou fazer também diante de vocês. E eu queria que vocês, nesse momento, acessassem então. Opa,
Deixa eu ver aqui. Já sei. Aqui como está o compartilhamento, eu não consigo. Deixa eu só verificar qual tela aqui eu vou mostrar aqui para vocês. Vocês conseguiram acessar? Vocês conseguiram acessar uma tela que tenha, Sim. por exemplo, tá. Então, a primeira coisa que eu gostaria que vocês fizessem é explorar assim esse primeiro cartão, né? Por exemplo, eu havia solicitado também para o professor Lourenço que disponibilizasse vocês um link para o artigo que eu escrevi. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de acessarem. Caso vocês tenham acessado, por gentileza, peço gentilmente que vocês respondam essa questão aqui, né? Com base no meu artigo sobre o paradoxo da conexão, qual o sintoma da hiperconectividade? Por exemplo, fragmentação da atenção, polarização, câmeras de eco, né? Você percebe como o maior obstáculo para a aprendizagem profunda hoje na CBS. Né? Então, vocês podem clicar, por exemplo, aqui no mais e escrever algo, né? Então, para responder. Então, essa é uma ferramenta, o Paddle, exatamente para a gente levantar a discussão. Fiquem tranquilos, eu não vou coletar os nomes de vocês, nem e-mail, nem nada. É totalmente anonimizado para que vocês se sintam à vontade de comentarem alguma coisa, caso queiram, né? Então, aqui é uma forma da gente chamar a atenção da nossa audiência para que ela possa interagir conosco, né? Então, nesse primeiro momento aqui, a hiperconectividade, né? Então, depois, né, o segundo cartão aqui, o segundo card, sendo muito sincero, hoje, na sua instituição, o smartphone atua mais como uma ferramenta de trabalho ou como um ralo de atenção? Escreva uma frase, o maior atrito que você enfrenta, né? Então, por exemplo, eu vi aqui que alguém já publicou aqui, né, para esse segundo cartão, uma abundância de informações. Concordo, né? Gostaria de deixar vocês bem à vontade aí em alguns minutos, para que vocês possam interagir aqui, caso tenham vontade com esses cartões, né? Então, essa aqui é uma maneira de nós fazermos com que os nossos alunos, né, a nossa audiência, interaja conosco, utilizando, de fato, o smartphone não somente como um distrator, né, cuja atenção vai ficar dividida entre o assunto abordado naquele momento ou com qualquer outro aleatório que não esteja diretamente ou indiretamente associado com o assunto da aula, né? Então, isso acaba solicitando que a atenção, de fato, do nosso aluno volte para o tema da aula e que a gente o oriente a utilizar, né, o recurso tecnológico, no caso o smartphone, que é o grande, né, é o grande cerne, né, da discussão, eu acredito que como ferramenta tecnológica que a CBS utiliza ou pretende utilizar e até mesmo ampliar como um recurso aí né, dentro do ESG, da parte social, para disponibilizar o acesso à informação, ao aprendizado, ao ensino, a uma maior, né, parcela da população que a CBS atenda ou que pretenda atender, né? Então, avançando, né, o fenômeno da smartphonização, o celular não é simplesmente um acessório. Ele não é simplesmente, né, uma ferramenta que permitirá, né, o seu detentor, o seu portador, um entretenimento ou simplesmente passar o tempo, se distrair de alguma forma. Eu acredito que, sim, o celular, bem como as outras ferramentas tecnológicas, tais como, por exemplo, o tablet e obviamente, o computador, vão servir e servem como lentes, né, cognitivas, que vão permitir com que o conhecimento seja obtido, o conhecimento seja transformado
né, os dados sejam transformados em conhecimento, em informações, para que a gente tenha uma noção melhor do panorama, do contexto daquele tema ou daqueles temas correlatos que estão sendo abordados, para que a gente possa tomar decisões de uma forma mais acertada, né? Baseada em dados, baseado em evidências. Então, o aluno vai acabar transformando, né, a utilização desse recurso não só como um meio de distração, mas principalmente para acessar as informações, o conhecimento, os dados referentes a uma determinada temática, vai consequentemente perceber, interpretar melhor, né, esses dados, para que ele tenha uma melhor noção de como que é o cenário onde ele está se enveredando, para que ele, obviamente, se ele escolher um determinado curso, dali um tempo ele se tornar proficiente, um profissional, né, daquela área, da qual aquele curso vai torná-lo competente, né? E isso, de fato, vai permitir que ele processe tudo isso e entenda melhor, né, o papel dele dentro de um contexto maior e entenda melhor o mundo, né? Então, antigamente, o professor ele era talvez o único detentor, ou considerado o único detentor, né, do conhecimento. Então, a ele as pessoas recorriam para que ele ou ela, né, ensinasse um determinado conjunto de competências, tais como conhecimentos, habilidades, atitudes, posturas, para que depois de um intervalo de tempo, o estudante, o aluno, tivesse, obviamente, um certificado, né? E atualmente, ou nos últimos anos, principalmente com os recursos tecnológicos, isso tem modificado, porque o professor agora não é o único e exclusivo detentor do conhecimento, né? Com a internet e com acesso mais e mais facilitado às informações contidas na internet, qualquer um hoje consegue estudar, por exemplo, física de partículas. Mas será que as pessoas que queiram, né, não sabem nada a respeito sobre esse tema, por exemplo, e queiram, por exemplo, né, se informar mais, será que um Wikipédia ou qualquer coisa que possa ser editável por qualquer que seja, vai ser de fato uma fonte fidedigna, uma fonte confiável, uma fonte renomada, uma fonte reconhecida? Obviamente que não. Então, o papel do professor tem se modificando, tem se transformando também ao longo dessa trajetória. Então, o professor deixa de ser o oráculo e ele passa a ser um curador, né? Ele vai validar as informações, ele vai ajudar os seus alunos e os seus pares, né, nessa discussão de separar o joio do trigo, aquilo que serve daquilo que não serve, daquilo que realmente pode ser transformado, né, de uma matéria-prima para um produto com valor agregado, né? Então, o professor começa a desempenhar, então, um papel como um guia estratégico, né? E permitindo dessa maneira que o aluno saia daquele sentimento e daquela percepção de caos instalado para uma coisa mais encaminhada, uma coisa orientada, um professor que não tem somente o conhecimento ou os conhecimentos, os saberes, habilidades, as atitudes referentes a um determinado tema, mas que possa, né, servir como um guia, né, na jornada deste aluno ao longo desse trajeto que vai ser muito importante, tá? Então, também gostaria que vocês, né, caso vocês não tivessem a oportunidade previamente de acessarem, né, o link ao artigo que eu publiquei no ano passado, então faço o convite aí para quem não o fez, o faça, né? Mais uma vez, utilizando o seu smartphone, para que vocês possam ter aí rapidamente na tela dos seus celulares, dos seus telemóveis, né, exatamente o acesso ao arquivo, né, ao artigo, melhor dizendo, né? Então, caso você não tenha tido a oportunidade aí de ler este artigo, fica aí a provocação. Faço com que você, depois de um dado momento,
né, da sua agenda, possa tirar aí alguns minutinhos, talvez 5 a 8 minutinhos de leitura. Ele é bem, assim, como a gente diz aqui no Brasil, né, ele permite que a gente viaje bastante. Ou seja, ele traz muitos pontos possíveis para que a gente possa refletir a respeito da utilização do smartphone, né? O que que me chamou a atenção na ocasião quando eu escrevi esse artigo e publiquei? Eu percebo muito, não só os meus alunos, mas nós mesmos, né? Quando a gente está se deslocando do trabalho para casa e vice-versa, quantas vezes eu dentro do metrô, ou no transporte público, ou até mesmo no carro, parado no trânsito, no semáforo, pego o celular e consumo alguma leitura, né? Então a gente utiliza muito esse recurso. Então, a gente sabe que, do ponto de vista de neurociência, né, essa atenção ela acaba fazendo com que ocorra uma atenção fragmentada, uma atenção dividida. E a gente sabe que, no modo de resultado final, quando a gente divide a nossa atenção, e a atenção, ao contrário do que muita gente possa acreditar, não é um recurso cognitivo ilimitado, ele é limitado. Ele consome energia, né? Ele consome também nutrientes, como glicose, por exemplo. Então, depois de um intervalo de tempo, a nossa atenção vai se esvaindo, ela vai caindo, né? Então, há evidências, né, na literatura especializada que depois de 50 minutos, 2 horas, a nossa atenção realmente foi depletada. Então, a gente vai precisar de um intervalo de tempo para que a gente possa, de novo, demandar dessa atenção, né? Não sei se você já ouviu falar do método Pomodoro, né? Quando você está, por exemplo, estudando, 45 minutos de aplicação no estudo, 15 minutos de intervalo para espairecer, para se levantar, para se espreguiçar, para andar um pouquinho, para ir numa janela, para ver a paisagem e depois voltar à carga. Mais um ciclo de Pomodoro, né? Então, algumas pessoas aguentam 2 horas, 3 horas, eventualmente mais horas, mas é interessante também que a gente pulverize ao longo da nossa agenda diferentes atividades para que uma sobrecarga cognitiva não seja instalada, né? E aí no final de uma semana a gente também não sofre de um burnout, né? De um estresse, né? Muito menos de um colapso mental, né? Então, muito também se preocupa essa questão da hiperconectividade, né? A gente gasta muito, a gente vê muitos jovens gastando muito tempo, né, ao longo do dia, se conectando e se mantendo conectados à tela, principalmente do celular. Então, tem um ponto positivo, mas também tem um ponto negativo. Então, há indícios também, evidências publicadas aí na literatura que alertam, né, o uso excessivo, né, desses recursos à saúde mental. Alguns indivíduos, inclusive, tornando-se viciados em tela. Como que a gente lida com isso? Com essa hiperconectividade? Por isso, no meu artigo, eu provoquei hiperconectividade com hipointeração pessoal, no real, unplugged, sem conexão com Wi-Fi. É o real, é o olho no olho, não é? É a voz, você escutando a pessoa falando. O ideal aqui, né, a gente sabe que não seria possível porque nós estamos em continentes diferentes. Mas o ideal desse webinar, na minha concepção, seria que nós todos estivéssemos no mesmo ambiente real, para que além da minha voz, vocês também pudessem me ver, né, no mesmo espaço e tempo. E assim vocês não, simplesmente eu vendo aqui no ambiente onde eu me encontro, não tem mais ninguém, né? Então, é um tanto quanto estranho isso, né? Mas, enfim, o que eu quero chamar a atenção também é que a questão dessa hiperconectividade, ela também pode ser utilizada ao nosso benefício para que a gente possa fazer um trato, né? Nós assinarmos um contrato com os nossos estudantes, com os nossos alunos. Nós vamos usar as ferramentas tecnológicas? Vamos. Vamos usar o smartphone, o tablet, o computador, principalmente o smartphone, que é uma coisa versátil, que a grande maioria da população tem, né? O mobile first, a gente vai usar.
só que em momentos específicos, para que a gente possa buscar informações, para que a gente possa interagir não somente no ambiente real, mas também no ambiente virtual. Ou seja, transpondo esta fronteira, né, limítrofe entre o que é o real e o que é o digital, né? Então, potencializando principalmente as soft skills, que muito ultimamente estão em voga, né, no mundo corporativo, né, que muito também se fala e isso também a gente lê aí com bastante frequência nos artigos, que a inteligência artificial ela vai superar, obviamente, a performance humana em algumas atividades, como já tem feito, em contrapartida, essas principalmente relacionadas a soft skills, ainda não. Né? Talvez nunca veremos uma inteligência artificial, um robô com inteligência artificial embarcada, consigam fazer algo semelhante ao que um humano faz. Né? Mas eu acredito que muitas empresas estejam explorando isso. Pois bem, por que eu acredito que o presencial ele é insubstituível? Porque as interações presenciais em tempo e espaço reais, elas são importantes, não somente para o processo de ensino-aprendizagem, mas para que nós tenhamos, né, o fortalecimento das relações humanas, não só num contrato de né, uma prestação de serviço, no caso, por exemplo, professor, aluno ou instituição de ensino e o seu consumidor, o seu cliente, obviamente o nosso aluno, mas vai muito além disso, transcende exatamente essa questão de ensinar apenas o aspecto técnico, acadêmico, científico. Vai muito além disso, na minha opinião. É você se tornar uma pessoa melhor. A gente plantar uma sementinha, né, plantar uma curiosidade na cabeça do nosso aluno para que ela frutifique, ela germine, ela frutifique e ela seja multiplicadora. Né? Hoje eu estou falando para pessoas de dois continentes fantásticos, né? E eu nunca tive sequer na minha vida imaginado que um dia isso seria possível, se eu não tivesse de fato presencialmente ou em Moçambique, ou em Portugal, ou em qualquer outra localidade no mundo, né? Me permitam dizer dessa forma, eu tenho acompanhado, né, a missão Artemis, né? E os astronautas publicaram a NASA, obviamente, publicou algumas imagens do nosso planeta. E à distância, a muita distância, a gente vê que a gente ocupa o mesmo lugar. Então, que cada um possa fazer a sua parte, né? Que a gente possa plantar várias sementes, que elas germinem nos nossos estudantes, para que a gente possa realmente ter um mundo melhor. Não só um Brasil melhor, Moçambique melhor, Portugal melhor, mas um mundo melhor, né? E o presencial vai fortalecer isso, né? As conexões de internet vão potencializar isso, como a gente está observando hoje nesse webinar. Mas nada para mim é mais valoroso do que eu, quando estou explicando para um aluno ou ajudando ele a procurar através do smartphone um determinado conjunto de informações, quando eu percebo no olhar dele, na testa dele, no sorriso dele, enfim, nas expressões faciais, quando ele mostra para mim, não o não verbal, mas o gestual que ele entendeu e o impacto daquilo num contexto maior. Né? Então, o presencial é de fato um laboratório que as soft skills tão almejadas, né? Empatia, ser atencioso, ser educado, enfim, coisa que a inteligência artificial ainda vai aprender. Talvez não vai nem demonstrar uma certa eficácia como um bebezinho mostra. Não sei, né? Eu estou supondo apenas, mas é interessante que a gente fortaleça exatamente esse aspecto humano, né? Para que a gente possa delegar, né, as ferramentas, né, tecnológicas, o smartphone, mais precisamente, com acesso a softwares, aplicativos, enfim, ferramentas embarcadas ou não, com inteligência artificial que potencializem busca, façam refinamento, façam análise,
para que a gente tenha mais tempo, não fazendo isso de fato, mas para que a gente possa ter as nossas relações interpessoais fortalecidas, para que muitas coisas que não são ditas e, portanto, não são verbais, são gestuais, elas mostrem para nós que o outro merece a nossa confiança, para que a nossa confiança também possa ser, né, delegada para o outro, que o outro também queira confiar na gente, para que a gente possa desenvolver projetos, elaborar projetos, implementar projetos, analisar, avaliar, iterar esses projetos para que eles floresçam, para que eles tragam benefícios às mais diferentes esferas do conhecimento humano. E realmente o que a gente quer, o que a gente busca é um mundo melhor em vários aspectos, não só da de saúde, parte tecnológica, a parte de negócios, enfim, todas as áreas do conhecimento humano, né? Então, a hiperconectividade versus a hipointeração, ela de fato existe, mas ela pode ser, talvez, mudada, modificada quando o professor tem consciência de que ele é o guia, ele vai determinar em que momento a tecnologia vai e pode ser utilizada em benefício para um objetivo proposto para aquela aula, né? Então, isso é importante dizer. O que que eu fiz no ano passado e de onde que surgiu essa ideia, né? Aqui, um laboratório que eu estou implementando, um laboratório no sentido de experimentação, não um laboratório de fato de pesquisa, né? Mas a sala de aula como um laboratório onde eu provoco os meus alunos uma aula invertida, mas não no sentido de você determinar ou solicitar que o estudante, ele, como se fala, tenha lido um capítulo de 200 páginas, tô, obviamente exagerando, que seja 15 páginas, 10 páginas, 5 páginas, 40 páginas a respeito de um determinado assunto. E muitas vezes esse assunto é totalmente desconhecido pelo aluno. Então, muitas vezes, ao término da aula, ou até mesmo durante intervalos de algumas aulas de neuro, eu sou professor de neuroanatomia e neurofisiologia, dentre outras disciplinas, e muitas vezes meus alunos me perguntaram, professor, você conhece algum canal no YouTube, ou até mesmo um podcast em áudio que eu possa consumir? Eu falei, não. E, professor, por que que você não pensa em fazer um? Eu falei, olha, eu dou aula manhã, tarde e noite em duas instituições, e eu tenho uma família que também merece a minha atenção, né? Então a gente tem outros afazeres. Mas com o advento da inteligência artificial, eu pensei, puxa, como que eu posso organizar as minhas aulas para que eu possa ter um produto e esse produto possa ser disponibilizado para os meus alunos antes da aula acontecer. E foi o que eu fiz no fim do ano passado, eu comecei a organizar e esse ano, no comecinho desse ano, eu publiquei o meu primeiro podcast no Spotify sobre neuro, né, onde eu abordo tanto o aspecto de forma quanto função, né, neuroanatomia e a neurofisiologia. Então, eu solicitei para algumas turmas que escutassem o primeiro episódio desse podcast, né? Então, o que eu pedi para eles foi, né, como se fosse uma aula invertida, né, que é muito utilizado, por exemplo, no método de PBL, né, que é o aprendizado baseado em problemas. Então, os professores descrevem um determinado problema e esse problema depois ele é discutido durante o encontro presencial entre o professor barra tutor com seus estudantes, mas que previamente se inteiraram minimamente daquele assunto ou daquele conjunto de assuntos. Então, o check-in digital rápido que eu solicitei para os alunos, eu disponibilizei para eles via Google Classroom, que é a plataforma que a gente utiliza aqui, por exemplo, na Uninove, e lá na São Camilo também, onde eu leciono, através do Teams, né? Que, inclusive, esse webinar está sendo feito por essa ferramenta, né? Solicitei aos alunos que escutassem um episódio, os episódios desse podcast que eu criei duram em torno de 4 a 8 minutos, não mais que isso, né? Baseado inclusive no método de microlearning,
né? São micropílulas de conhecimento. Então, a gente sabe que os alunos e a maior parte da população, quando interagem com o celular, querem coisas rápidas, palatáveis, objetivas, né? E que não demandem muito tempo para digerirem aquele assunto. Então, eu fiz uma coisa voltada exatamente para o comportamento de consumo da maior parte dos nossos alunos. Eu tenho os meus alunos na faixa etária em torno aí de 18 a 24 anos, mais ou menos. São jovens, adolescentes, saindo da adolescência, entrando, né, na fase adulta jovem. Então, pedi para que eles fizessem isso e depois, no momento unplugged, ou seja, sem conexão, eu pedi para que eles, então, comentassem alguma coisa a respeito do assunto comigo em aula, né? Então, eu queria que vocês, para quem não teve oportunidade, né? Obviamente, acho que a maioria de vocês não, queria mais uma vez convidá-los de apontarem as câmeras dos seus celulares, dos seus telemóveis, dos seus mobiles para esse QR Code, para que vocês possam ter acesso a essa página, né? Então, tive inclusive a preocupação de utilizar o meu próprio celular e fazer os print screens exatamente para fazer uma discussão guiada mesmo do que a gente pode fazer como estratégia. Então, eu criei com base nos PDFs das minhas aulas em PowerPoint, o quê? Um roteiro, um script, uma inteligência artificial Perplexity. A partir desse roteiro, 2 interlocutores, jovens, recém-formados, vão falar sobre um determinado tema. Por exemplo, córtex cerebral. E aí o aluno, previamente, escuta esse episódio e vai se inteirar do que vai falar, obviamente, aquela aula. É claro que uma aula de 1 hora, 2 horas, vai falar muito mais e num nível de profundidade muito maior do que um simples áudio de 4 a 8 minutos. Então, inclusive, esse podcast ele pode ser compartilhado entre os amigos. Como vocês podem ver aqui, eu compartilhei com meu novo amigo, querido professor Lourenço, né, a quem muito estimo. Tenho trocado muitas figurinhas nesses últimos meses, né, então fico muito grato, né, mais uma vez, e agradeço imensamente a gentileza dele de me convidar, né, de participar desse momento de reflexão além mais, que eu acho muito oportuno e estou muito contente com isso, para que vocês possam, de fato, né, se vocês não conseguiram acessar através, por exemplo, né, aqui do QR Code, quantas vezes a gente fala assim, ó, pessoal, quem conseguiu aí acessar, compartilha no grupo da sala. E é isso que eu fiz. Eu compartilhei com o grupo da sala que eu tenho, eu e o professor Lourenço. E aí ele conseguiu acessar, né? Então, se vocês puderem observar aqui, ó, inclusive o professor leu a mensagem. Ou seja, validei aqui, né? A utilização do smartphone para me conectar com um amigo que possa estar à distância, que é o caso do professor Lourenço, e para falar, olha, na aula da semana que vem, ou no webinar, a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. Que tal você dar uma olhada antes? É essa reflexão, né? Então, se vocês não tiveram a oportunidade de escutarem um pouquinho, obviamente porque estão agora no webinar, então permitam que eu mostre um pouquinho aqui desse primeiro episódio, cujo título é o Córtex Cerebral, né? Só um pouquinho, o iniciozinho, ó. Oi, eu sou o Eric, do Neuroímpetus Podcast. Quando você pensa em cérebro, provavelmente imagina aquela superfície cheia de giros e sulcos, aquelas minhocas separadas por espaços. Deixa eu só parar um pouquinho. Vocês conseguem escutar o áudio? Está perfeita a aula, está perfeita a aula. Perfeito, professor. Está Obrigado. perfeito. Só para eu ter ideia que se o arquivo aqui que eu fiz o upload, ele está audível para vocês. Certo? Hoje, nesse episódio inaugural, Rapidamente. a gente vai direto para essa camada mais externa, o córtex cerebral. É essa casca do telencéfalo que concentra boa parte das funções que mais marcam o que é ser humano. Linguagem, memória, planejamento, percepção do mundo, controle fino dos movimentos. Se você está em medicina, biomedicina, farmácia ou qualquer curso da saúde, entender o córtex é chave para conectar anatomia, histologia e clínica. Então, bora para as camadas. Vamos. Oi, eu sou
Perfeito. Então, aqui é só para mostrar a vocês, né, que esse arquivo ele foi disponibilizado aqui no Spotify, que é mundialmente conhecido, nesse formato consumível que eu chamei de neurímpetos, onde eu abordo vários aspectos da neurociência, principalmente para os estudantes de medicina, biomedicina, farmácia e psicologia, que são os alunos, né, são os cursos com os quais nesse semestre eu tenho contato. Obviamente que isso serve para quaisquer outros alunos dentro da área de saúde, né? Aqui, claro, voltado para o aluno que está começando a explorar, começando a conhecer, né? E aprender a respeito da neurociência. Se fosse, por exemplo, um outro perfil para um aluno de pós-graduação, uma outra roupagem, uma outra linguagem, né? Então, toda uma questão de adequação, inclusive, que a gente aprende com marketing, fazer esses ajustes mais finos necessários. Oi, eu sou o Eric. Perdão. Então, depois que o aluno ele escutou, eu pedi para que ele avaliasse a ferramenta, né? Então, eu vou mostrar aqui para vocês, né? Então, eu criei aqui um formulário no Google, né? O Google Forms. Tive apenas 14 respostas, porque eu não obriguei os alunos a acessarem, tampouco responderem. Então, apesar de ter passado isso para 3 turmas, mas apenas 14 pessoas se sentiram, talvez, curiosas ou até mesmo entraram no formulário. E o formulário é esse aqui que eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Então, você consegue criar, né, no Google Forms, né, exatamente aquilo que você pretende avaliar os seus alunos, tá? Então, tive preocupação de forma anônima, de não coletar dados, muito menos o nome, nem curso, nem localidade, nada, nenhum dado pessoal, nenhum e-mail. A intenção não é depois mandar a mala direta, vender produto, nem nada disso, né? Então, tá de acordo, né, com as leis gerais de proteção de dados, LGPD aqui no Brasil. Na Europa eu sei que tem uma correspondente, eu sei que nos Estados Unidos tem uma outra correspondente, na Inglaterra tem outra correspondente, enfim. Cada lugar vai ter o seu conjunto de leis, de normas que devem ser seguidas, obedecidas, né? Caso contrário, passíveis de punições, né? Então, para que vocês possam entender, ó, quais foram as perguntas sobre o material, gostei de receber, não gostei, enfim, algumas propostas, né? Sobre o tempo da duração do áudio. Foi curto, foi adequado, muito longo. Então, 4 a 8 minutos, algumas pessoas disseram, foi curto, foi longo, não se manifestaram. Sobre o conteúdo. Aqui, esse Forms é mais para avaliar a ferramenta, né? Se o aluno gostou, não gostou, se está condizente, né, com a proposta. E aí, para finalizar, uma escala de 1 a 5, a qualidade do áudio. E aqui a gente tem as respostas a essas perguntas, tá bom? Então, 14 pessoas responderam, 85,7 pessoas manifestaram que gostaram de receber, 14,3 indiferentes. Sobre a duração, 64%, um pouquinho mais, acharam adequado, muito curto para 21%, enquanto que 14,3% muito longo, para este áudio em particular. Sobre o conteúdo, se gostou, foi interessante, acho que não ajudou muito, tem aqui os percentuais. Então, isso gera dados. A gente vai avaliar esses dados, a gente vai analisar esses dados, e com base nisso a gente vai gerar estratégias, vai pensar em estratégias, e implementar estratégias, refinar estratégias, para que a gente possa depois, inclusive, utilizar não só o smartphone, mas qualquer outro recurso de uma forma mais precisa, para que a experiência do usuário ao longo da sua jornada do herói seja atingida, que a sua dor seja, se não sanada, seja mitigada, né? A gente quer trazer o aluno para o nosso lado. Então, a gente tem vários recursos. Tecnologia está aí à nossa disposição. E aí, de escala de 1 a 5, se o áudio ajudou ou não, o ideal aqui é que as notas fiquem
entre 4 e 5. Claro que aqui nós tivemos uma manifestação espontânea de notas, né? 1, 2, 3, 4, enfim. Então, nós temos aí possibilidades diferentes. Deixa eu voltar aqui para a apresentação. Então, a tecnologia vai fornecer para todos nós, né, um conjunto de dados referentes a uma temática, a um assunto. O que a gente vai fazer com esses dados? A gente vai processar esses dados, a gente vai analisar esses dados. Antes disso, a gente vai fazer um tratamento para que esses dados, de forma bruta, possam ser utilizados em diferentes análises, não só estatísticas, com ou sem auxílio de ferramentas de inteligência artificial treinadas para isso, para que a gente ganhe tempo precioso na relação interpessoal, conforme eu bem frisei para vocês, né? Então, o ponto forte da utilização dessas ferramentas é que sejam muito bem orientadas, muito bem conduzidas, com um propósito, dentro de uma proposta maior, para que os objetivos de uma determinada aula ou de um conjunto delas, e obviamente de todo o plano pedagógico de ensino de um determinado curso, possam ser atendidos, né, de forma satisfatória. E ao longo desse processo, não só a questão de aprendizado técnico, científico e todos aqueles elementos condizentes e correlacionados a um determinado assunto possam ser atingidos, mas, em contrapartida, também nós tenhamos uma população com letramento digital, transformação digital, fluência digital, fluência tecnológica, conhecimento de ferramentas, né, de hardwares, softwares, inteligência artificial, utilização desses recursos nos mais diferentes formatos e estratégias, para que sim, as interações pessoais em tempo real, quando elas existirem, sejam fortalecidas, sejam obviamente conseguidas, fortalecidas e potencializem cada vez mais o que se propõe fazer, né? Ou seja, você está fazendo um curso para se tornar profissional numa determinada área, para que você possa futuramente ajudar outras pessoas, né, dentro daquele contexto e depois também num contexto maior, para melhorar a situação da sua cidade, do seu estado ou província, do seu país, do seu continente, quiçá do mundo, a gente fazer um mundo melhor, né? Então, é importante sim que não só os alunos tenham conhecimento dessas ferramentas, mas também um outro ponto que eu não levanto aqui em nenhuma dos slides é o que a instituição está fazendo, ou o que as instituições estão fazendo, promovendo, propondo, como tornar o seu corpo docente, o seu corpo administrativo, o seu corpo de RH, enfim, todos os setores ao longo de todo o processo se tornem competentes com essas ferramentas, né? Para que isso seja de fato conseguido. Porque não adianta nada você oferecer, olha, eu tenho um laboratório X com recurso Y, mas se você não, né, proporcionar minimamente um treinamento, não só teórico, um treinamento prático, guiado com uma pessoa que já passou por aquilo, que vai, de fato, tornar aquela equipe competente, não só no conhecimento, nas habilidades, nas atitudes e, consequentemente, na utilização de forma otimizada daqueles recursos. Então, diante de tudo isso, né, eu acredito que essa fluência digital que a gente busca que os nossos alunos tenham, e talvez muitos deles tenham uma fluência digital muito maior do que a nossa, porque muito se fala, né, que a geração Z, essa que está conosco agora, elas são nativas digitais, mas isso não quer dizer que elas sejam peritas, né, sejam de fato competentes e proficientes em todos os recursos tecnológicos. Algumas pessoas sim, vou talvez dizer uma boa parcela, mas a gente sabe que uma pequena parcela não, né? Então, não somente dominar essas ferramentas, utilizar os dados com auxílio ou sem auxílio de inteligências artificiais que possam processar de uma forma mais rápida esses dados, para que atividades que sejam repetitivas, elas podem
possam ser automatizadas com esses recursos. Então, é interessante uma instituição fornecer o dispositivo, fornecer, no caso, o smartphone, ou adotar uma política BYOD, Bring Your Own Device, traga o seu próprio dispositivo, né? Durante a pandemia, havia até comentado com o professor Lourenço, nas nossas primeiras conversas, a Uninove, onde eu estou, né, ela proporcionou para todos os professores um telefone celular com um chip. Então, ela estabeleceu lá com a Vivo, uma empresa de telefonia que opera aqui no Brasil, esse recurso. Então, para garantir exatamente que as nossas casas, onde nós permanecemos durante o afastamento, né, físico entre as pessoas naqueles 2 anos, se a gente não tivesse acesso à internet, que a gente pudesse fazer um roteamento do sinal de internet fornecido pela instituição para garantir que nós continuássemos a dar as nossas aulas através do Google Meet. E foi o que aconteceu. Então, acho que a maior parte de nós professores não precisou utilizar, uma vez que a gente tem, né, um recurso próprio, né, acesso ao Wi-Fi doméstico. Então, eu preferi, na ocasião, utilizar o Wi-Fi né, que eu pagava, né, ao invés de utilizar o que a instituição me fornecia e proporcionava. Mas em situações que não só o professor, mas principalmente os alunos, porque não foi só para os professores, mas foi também para os alunos. Então, se estabeleceu ali uma parceria também, onde os alunos receberiam um chip. Não um celular, mas um chip. E esse chip garantia lá uma quantidade de dados por mês. E isso fez com que os alunos continuassem estudando durante a pandemia, né? Então, aí mais uma prova da utilização positiva do smartphone em benefício da continuidade do ensino daqueles alunos que estavam também afastados fisicamente, não só da instituição, mas também de nós professores, né? Mas uma coisa que eu acredito que vai demorar muito e talvez a inteligência artificial não vai ser capaz de, talvez se equiparar, até mesmo suplantar a nossa inteligência interpessoal, onde empatia, liderança, a capacidade de comunicação entre os pares, né? Resolução de conflitos, gestão de conflitos e resolução desses conflitos, e claro, de uma forma mais colaborativa, né? Então, a sala de aula é um simulador profissional. Ela tem que ter tanto o físico quanto o digital. Uma coisa que ultimamente tem se falado é o digital, né? Ou seja, você tem pontos de contato entre o mundo físico e a sua extensão no mundo digital, no mundo virtual. Eu não duvido que daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, talvez esse webinar possa ser ofertado no ambiente virtual, no metaverso. Por que não? Onde cada um de nós, munidos dos seus respectivos avatares, estaremos numa mesma sala, numa mesma instância, de forma assíncrona, né, conversando. Isso é possível? É possível. Existem já recursos tecnológicos que permitem que a gente faça uma reunião, faça uma aula num ambiente virtual, no metaverso, né? Então, fica aí o contrato pedagógico. A missão, né, do professor como um educador contemporâneo não é proibir a utilização do smartphone, do tablet, mas é incorporar esses hardwares, né, nas estratégias pedagógicas durante a aula, né? Então, para nós, professores, é importante que a gente consiga, né, desenhar uma estratégia de aula, e isso não é muito fácil, que quando que eu vou permitir a utilização do smartphone? Quando eu vou
pedir para que a minha audiência pegue o smartphone, coloque de cabeça para baixo, para que a gente possa ter interação pessoal, né? E no caso do gestor, né, muitos de vocês, além de professores, também desempenham, exercem papéis de gestores. Então, uma coisa muito mais ampla, obviamente. Como que vocês vão proporcionar não só para os docentes, para os seus alunos, mas toda a infraestrutura que seja robusta e necessária para garantirem essa experiência, não só do nosso principal ator, atriz, que é o nosso estudante, mas todos aqueles outros atores e atrizes, coadjuvantes ou não, muitas vezes coadjuvantes, outras vezes principal ator ou principal atriz, nesse processo de ensino e aprendizado no qual nós todos estamos inseridos. Então, havia até perguntado para o professor Lourenço na ocasião, como que vocês fazem? Vocês oferecem o dispositivo, né, o celular, oferecem, por exemplo, um chip que permita um acesso a tantos megabytes ou gigabytes de, enfim, de informação por mês ou por semestre, né? Na ocasião, me lembro de ter comentado rapidamente sobre essa experiência que eu tive juntamente com outros colegas aqui durante a pandemia junto à Uninove, né? Então, mas garantir essa questão da viabilização de uma infraestrutura e de espaços onde esse FII digital possam, de maneira fluida e orgânica, acontecerem de uma maneira bem orquestrada, né, com uma estratégia pedagógica bem alinhada aos objetivos propostos para uma aula, né? E claro que quem conseguir estabelecer esse modelo, talvez inovador de ensino e aprendizado, vai ser um diferencial competitivo. E eu acredito muito que a CBS, assim como outras instituições ao redor do mundo, né, eu sei que tanto a Uninove quanto a São Camilo pensam e já estão, né, existem grupos internos que discutem exatamente essas questões que eu estou levantando para vocês para viabilizar esses espaços, né? Então, a tecnologia realmente vai ser infraestrutura, mas essa infraestrutura vai ser né, muito melhor aproveitada e, obviamente, vai permitir que a conexão humana seja estabelecida, porque esse é o nosso destino. Nós vivemos agregados, não segregados, né? Que o mundo seja cada vez mais unido e não desunido, principalmente em algumas regiões que a gente vê hoje, né, nos diferentes conflitos que a gente acompanha com certo aperto no coração e na alma. E então eu peço para vocês aqui, mais uma vez, sacarem os seus celulares, né, apontarem as câmeras de vocês. Faço um convite para quem quiser, obviamente, se conectar a mim. Aliás, antes disso, me perdoem, uma outra ferramenta que é bastante interessante é sobre, né, a questão do mapa de calor, né, sobre um determinado assunto, é o Mentimeter, né, que a gente utiliza aí para fazer a avaliação, que eu queria que vocês... Opa! Ops, aqui. Então, para que vocês possam acessar esse ambiente aqui, ó. Vocês conseguem acessar esse espaço aqui, ó. Eu queria que vocês, numa única palavra, o que vocês definiriam nessa conexão humana que falta na sala de aula? Vocês conseguiram acessar essa ferramenta, pessoal? Ainda não apareceu, professor.
Não? Espera aí. Não. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fazer, inclusive, um teste aqui com o meu celular. Vai aparecer exatamente, tem que aparecer no celular de vocês exatamente essa tela. E aí, vocês respondam a essa pergunta, né, com uma Não, palavra. Não não aparece? apareceu nada. Não apareceu nada. Eita, Não apareceu será nada. que pode? Peraí, deixa eu ver se eu consigo detectar o que possa ter falhado aqui na experiência. Talvez vejam agora. Não, professor, não está a aparecer Não? o compartilhar a Eita. tela. Ué, perdoe-me. Ué, sumiu a tela. Ela não assume. Tem que abrir primeiro o ficheiro, depois. Perdoe-me. Agora Eu sim. falando aqui, eu falando, e Depois. eu. Agora sim. Deixa eu ver, vocês conseguiram Sim, sim, ver, sim. ver Tudo essas está aqui? impecável. Tudo está Per- impecável. Só faltou a última parte. Agora está Perfeito. networking. Professor, por que Não, não, networking e não conectividade? Porque na estamos sempre. verdade, Por que perdoe-me, networking? não, na Networking é verdade, um poder de informação. O sim, conectividade é um poder de exercer autoridade numa, aham, se quiser, numa base de gerar conhecimento, daí sim, gerar produtos novos, se for possível, aham. generar. Eu já vou explicar o porquê, Sim, né? Aqui, infelizmente, eu fiz uma cópia desse slide e eu esqueci de colocar um outro título. Então foi uma falha minha. Na verdade, deveria ser uma outra palavra. Eu queria mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu ver. E agora vocês conseguem escrever aqui algumas palavras que respondam àquela. Para além da sim. tela, definam uma palavra. Então, convido vocês a fazerem isso e a publicarem, e aí a gente vai ver isso acontecer ao vivo aqui. Aqui vai ser gerada uma nuvem de palavras, e as palavras que vocês tiverem digitado e tiverem submetido. Eu não sei por que não aparece aqui para mim. Eu peço desculpas, né? Realmente não sei o que pode ter acontecido, mas o ideal é que aqui nesse campo, né, central, nós tivéssemos algumas palavras surgindo, e exatamente as palavras que vocês digitaram. E de alguma forma isso não foi possível ser observado. Eu peço desculpas por isso. E aí sim, ó, aí no networking faço um convite, caso você queira estabelecer um contato comigo através do LinkedIn. Tem aqui Sim. o meu, não só como se fala, o QR Code, mas também o link que vai garantir essa possibilidade caso vocês tenham interesse, né? É, então, esse aqui é o meu último slide. Eu realmente fiquei muito contente, mais uma vez, professor Lourenço, com o convite do senhor. Agradeço imensamente a oportunidade ímpar que o senhor me proporcionou à noite de hoje, né? À tarde de hoje, no dia de hoje, e de uma forma muito honrosa, né? E agradeço imensamente a cada um de vocês que teve interesse e também disponibilizou uma parte do seu tempo para poder acompanhar nessa reflexão. E eu fico agora à disposição de vocês para tirar dúvidas, para discutir algum ponto que vocês têm interesse. Não sei se está aí a professora Cátia Fernandes. Se não, professora, muito obrigado.
Não sei se tem o meu colega Filipe. Filipe, Sim, não professor, sei estou cá. se... Primeiro vamos cumprimentar o professor Alex, os dois, para depois transmitir a sua experiência, dizer onde é que está, qual é a sua zona, para fazermos uma apresentação ao professor, porque o professor não o conhece, nem sabe em que zona está, e o trabalho que está a desenvolver para o mundo. Por favor, professor Filipe. Muito obrigado, professor Lourenço. Eu acho que a minha luz pode não ser muito, sim, que foca muito, não? Mas muito obrigado ao professor Alex pela sua apresentação. Eu gostei imenso, porque, na verdade, as situações que abordou são as que mais, de forma assim, mais intensa, temos lidado com eles dia após dia. Por acaso, também sou um professor, então deu para estudar, né? E ver o que é que precisamos de melhorar no que diz respeito ao uso da tecnologia ou então da transformação digital na sala de aula. Então, eu estou muito, muito grato por este conhecimento transmitido por nós. Agradeço imensamente os seus comentários, professor Felipe, e fico à disposição para ajudar no que for necessário. Professor Filipe, eu gostaria que dissesse onde é que está exatamente, para o professor, para nós todos ficarmos a saber onde é que está e que trabalho é que está a desenvolver neste momento, por favor. Obrigado, professor Lourenço, mais uma vez. Então, eu estou na província de Inhassa e concretamente no distrito de Lixinga, que é a capital desta província, e eu acho que antes mesmo de desenvolver o que, é que o professor doutor está a dizer, eu gostaria de fazer a pergunta que o professor Alex fez, né, de forma retórica. A pergunta foi o que, é que então as instituições estão a fazer nesse exato momento, né, para falarmos mais sobre a conectividade, interconectividade e também a transformação digital na sala de aula e entre outros vários setores. Então, isto nos leva ao que eu, né, em parceria com o professor Dr. Lourenço, estamos a fazer, que chamamos da Niassa Valley. Este tem como objetivo conectar o cidadão, conectar ao governo, conectar as autarquias, também conectar ao cidadão no geral. O objetivo é trazer o cidadão, né, aquele cidadão pacato que não entende muito sobre a transformação digital, para que ele consiga entender quais são os benefícios de usar a transformação digital, de usar o seu próprio telefone para acessar vários serviços por meio deste telemóvel que ele tem. Então, é mais ou menos isso que nós estamos a desenvolver com o objetivo de levar o cidadão do Niassa, o cidadão do Lixinga, para o mundo, conhecer melhor o mundo. Muito obrigado, muito obrigado. Como deve perceber o professor Alex, estamos a aproveitar a sua experiência dentro da sala para alargar para os outros, se quiser, para as outras instituições. Sim. E no sentido de as conectar. O Filipe Carlito está numa das províncias de Moçambique, a província chama-se Niassa, uma província em que as acessibilidades são bem difíceis, é como o Cabo Delgado, por isso que fico um pouco magoado com o seu slide, diz que o presencial é insubstituível. Nós estamos sempre com este problema, porque nós temos zonas em Moçambique que não temos acesso ao professor Alex, nem fisicamente, nem, se quiser, digitalmente, e então nós não podemos parar e esperar que o professor Alex venha a Maputo, depois eu levar o professor Alex para Niassa, para Cabo Delgado. Né? O presencial é, de facto, hoje poderia ser, ou o digital, uma alternativa ao presencial. Não insubstituível. Dói-nos muito, porque nós estamos a fazer um trabalho, como deve compreender, de alargar, independentemente que estejamos fisicamente presentes, alargar estas oportunidades
e a custo zero, e somos uma instituição privada, né? Mas estamos a levar este conhecimento a todas as províncias e fora, como viu, temos a professora Cátia está em Cabo Verde, ela tem, de facto, contribuído muito para a CBS e de forma gratuita também. É disso que nós estamos a fazer, né? Então é este comentário que gostaria depois de ouvir. Não sei se está aqui mais algum colega que quer apresentar alguma questão. Não sei se o professor Helder está aí, a Zainab. A sala está aberta para questões. Para o professor vai ter mais 15 minutos para depois respondermos as suas questões. Professora Maria do Céu Pata, por favor. Quer intervir? Não tem som, professora Maria do Céu Pata. Não tem som. Não tem som ainda. O som está desligado. Clica no ícone Já do percebi. microfone. Obrigada. Ok. Não estava a ver. Eu agradeço imenso, achei extraordinária esta sua aula. Para mim foi uma novidade, não é? E já não estou propriamente no ensino, mas de qualquer maneira acho extraordinário e aplicar noutras áreas também. Gostei muito, muito mesmo. Extraordinário. Muito obrigada. Eu tinha convidado a professora Adelino. Adelino está aí, logo no princípio, para assistir o reality show. Não sei se gostou. Professora Adelino. Boa noite, professor. Sim, estou. Gostou? Bom, Ou em vamos dar princípio, nota sim. negativa? Podemos dar. Ele não deixa de ser meu amigo. Já falámos isso antes. O professor Alex não deixa de ser meu amigo. Está certo, mas... As críticas são sempre sim. muito oportunas e bem-vindas. Faz favor, professor. Sim, mas por Professora Adelino. mim, gostei. Sim, eu dizia que por mim foi uma grande oportunidade participar desse webinar. Como eu disse logo no princípio, é a minha primeira experiência. Embora não esteja diretamente ligado ao processo de ensino-aprendizagem, mas é a área onde me formei. E quando vi o tema, me interessou bastante e quer dizer, a minha expectativa não foi decepcionada nesse caso. Muito obrigado. Obrigado, professor. Não sei se o meu colega está aí. Boa noite, professor. Professor Helder. O Helder é Bem, que orquestra tudo isto para que isto se torne possível. Ele tem uma experiência muito grande, mesmo antes de estar na CBS. Ele é que dinamiza estas sessões. É o professor perfeito. Helder Nhabanho. Obrigado. Muito obrigado. Não, só queria mesmo agradecer pela aula, dizer que estamos num tempo em que o smartphone se tornou-se um hub, em que temos inúmeras possibilidades de interagir, de adquirir, de processar e de estar presente mesmo distante em qualquer canto. A título de exemplo, o professor Felipe, que está em Niassa, está aqui, eu estou em Maputo, o professor está no Brasil, e a pandemia, a Covid-19, veio, portanto, dar substância a este termo de conectividade, porque a educação não parou, os hospitais não pararam, e mais do que isso, vimos que o presencial é indispensável, mas sem o presencial continuamos a andar talvez melhor ainda, porque conseguimos conciliar outras atividades, principalmente na educação, com outras atividades, com a nossa rotina laboral. Então, essas técnicas que o professor trouxe hoje para, portanto, dinamizar o ensino, acho que são de mais-valia, principalmente para a CBS. Por exemplo, hoje tivemos uma defesa de um estudante na escola defesa de mestrado,
em que cada professor estava na sua sala, ligado ao computador. Outros professores estavam distantes, estudantes estavam ali. Entretanto, não pareceu que estávamos no mesmo ambiente, mas o debate foi tão fervoroso que parece que estivéssemos num ambiente presencial. Quer dizer o quê? Já não há diferença entre o professor me ouvir aqui a partir do smartphone que estou a usar, portanto, agora, e me ouvir na sala de aula. Então, o que devemos fazer é, portanto, massificar essa campanha que a CBS tem vindo a fazer já há 4, 5 anos, de conectar os professores que têm conhecimento diferenciado para que criemos um mundo onde o acesso ao conhecimento está aberto e todo mundo pode, portanto, desenvolver-se a partir deste. Então, queria agradecer pela sessão e dizer muito obrigado. Eu sou seu fã, professor. Muito obrigado. Não sei se está aí a professora Zainab. Não estando, gostaria de convidar a professora Kat para depois o professor Alex fazer as últimas observações e fecharmos. Professora Kat Fernandes, faz favor. Sim, vocês conseguem me ouvir? Sim, sim, Olá, professor, Diogo. estamos a ouvir muito bem. Estamos a ouvir muito bem. Pronto. Eu gostaria de parabenizar ao professor Alex pela excelente apresentação. Sobre o tema, para mim foi uma novidade. Essas abordâncias todas para mim foram uma aprendizagem e do meu ponto de vista foi muito bem conseguido, e a dinâmica também apresentada pelo professor, eu acho que é muito útil para quem está a assistir às apresentações. E agradeço-lhe imenso a sua disponibilidade. Eu espero que volte sempre ao CBS, não é? Para vir apresentar outros desenvolvimentos, outros temas no futuro. Estaremos aqui sempre abertos a outras colaborações. Meus parabéns pela excelente apresentação e continuação de uma boa pesquisa nessa área que é bastante aliciante, e principalmente para nós no continente africano, onde o acesso ainda à tecnologia é muito difícil por causa das zonas cinzentas que nós temos. Portanto, muito obrigada, professor Lourenço, muito obrigada igualmente a si. Desejo-vos então continuação de uma boa noite em Moçambique, uma boa tarde no Brasil também. Muito obrigada. Professor, faz favor, pode fechar, pode responder querendo fechar a sessão. Obrigado. Certo. Assim, eu fico muito feliz, realmente muito feliz com a oportunidade de falar um pouquinho da minha experiência para vocês, né, que estão aqui ainda me ouvindo nessas considerações finais. E hoje de manhã eu estava conversando, inclusive, com uma coordenadora, né, e falei, olha, vou apresentar, né, nesse webinário e eu vou provocar a minha audiência, né? Eu quero fazer uma coisa diferente, né? Então, obrigado por permitirem que eu fizesse de fato uma coisa diferente e que despertasse não só a curiosidade, mas o interesse de vocês não só replicarem essa estratégia, não de fato literalmente exatamente como eu fiz, mas algo parecido, algo ajustável, procurar outras estratégias, outras ferramentas. Em nenhum momento eu quis ser indelicado, professor Felipe, quando eu disse ou coloquei no meu slide que o presencial é insubstituível. Eu acho que dentro de um contexto desejável, ideal, talvez sim, mas quando a gente não pode, por qualquer motivo, quando você tem uma dificuldade, um impeditivo, distância, acesso a uma infraestrutura tecnológica, que talvez seja o caso da zona onde você se encontra, como a professora Kati bem mencionou, uma zona cinzenta com baixos recursos tecnológicos, né? Eu confesso que eu sou um ignorante em relação a Moçambique, né? Eu sabia que Maputo, obviamente, é a capital do país de vocês.
sei que fica no continente africano, sei de uma série de aspectos geográficos, um pouquinho, assim, histórico, um pouquinho mesmo, porque assim como o Brasil também foi colônia portuguesa e falamos a mesma língua. Mas diante disso, eu me sinto até envergonhado de não saber mais, talvez, do que realmente gostaria de saber. E talvez agora eu vou ter essa oportunidade juntamente com vocês, que vão ser meus professores, né? Em relação à história de Moçambique, aos desafios de que Moçambique, que a gente possa ajustar ou possa eu contribuir minimamente que seja de ajustar, né? Se o presencial não é possível, façamos então o digital um ótimo, algo próximo do real, para que essas experiências todas sejam de fato conseguidas, potencializadas e que no fim das contas a gente tenha o nosso objetivo, o conjunto deles maximamente atingidos, né? Então, assim, não sou perito naquilo que eu falei, simplesmente são iniciativas que eu tenho tido nos últimos 2 anos e tenho, graças a Deus, tido a oportunidade de dar vazão a essas ideias, de experimentar, e se não fosse os meus gestores, tanto da Uninove quanto da São Camilo, onde eu atuo como professor, nada disso seria possível, e eu talvez não tivesse escrito o que eu escrevi há um ano atrás, ou quase um ano atrás, o professor Lourenço não teria lido, e a gente não estaria aqui. Então, para encerrarmos de fato, mais uma vez gostaria de agradecer cada um de vocês pelo precioso tempo que vocês me proporcionaram nessa experiência. Então, sem vocês, eu não, não seria, obviamente, escutado. Então, a cada um de vocês, meu muitíssimo obrigado. Eu espero que vocês tenham um ótimo descanso. Para quem tem uma jornada como eu, né, que depois eu tenho o meu merecido descanso e espero revê-los numa outra oportunidade que essa tenha sido a primeira de várias, né? Fica aqui o meu desejo manifestado, né, professor e professores. Então, muitíssimo obrigado mais uma vez e desejo a vocês uma excelente noite de descanso. E fico à disposição mais uma vez para contato, para trocarmos ideias, trocarmos figurinhas, como a gente fala aqui no Brasil. Sí, yo velo por tus sueños, el miedo no vendrá y al fin sabrás lo bello que es vivir. Boa noite. Tchau, tchau. Mil lágrimas al mar. Obrigado, boa noite. Tú no me verás llorar. No me verás llorar. Y es que solo tu alegría amansa mi dolor y así yo sé lo bello que es vivir. Sí, mi corazón siempre estará donde esté tu corazón si tú no dejas de luchar. Y nunca pierdas la ilusión, nunca olvides que al final habrá un lugar para el amor. Tú no dejes de jugar, no dejes de jugar, no pares de soñar, nunca pares de soñar. Que una noche en la tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Una noche la tristeza
tristeza se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir. Se irá sin avisar y al fin sabrás lo bello que es vivir.